Todos sabemos que Hollywood é o maior exportador de filmes de todos os tempos. E não só exporta, como também é o paraíso das produtoras de cinema, dos diretores e diretoras, atrizes e atores. Ainda tem o dom de carregar o glamour dos velhos tempos, tanto que adora recriar e também inovar em suas produções, que normalmente movimentam milhões e milhões de dólares. Porém, na vida real, alguns de seus famosos astros e estrelas parecem querer, com perdão do trocadilho, protagonizar o antagonista de um filme que fizeram. Um exemplo disso vem de Shia LaBeouf, o Sam de Transformers, que, como vários outros, possui um lado oculto e, ao mesmo tempo, trágico em sua vida. O que aconteceu ao ator? Ele ainda é o queridinho de Hollywood ou as coisas mudaram por lá? Vem conhecer comigo, para a gente entender um pouco mais sobre um dos atores mais ativos e polêmicos do cinema norte-americano. LaBeouf nasceu em 11 de junho de 1986 em Los Angeles, Califórnia. Ele é filho único da artista visual, designer de joias e dançarina Shanna Said e do palhaço profissional Jeffrey LaBeouf. Sua mãe era de família judia e buscava seguir muito da tradição judaica, enquanto seu pai, descendente de franceses, conhecidos como cajuns ou acadianos, que se estabeleceram na Louisiana séculos atrás, era cristão. LaBeouf afirma que foi educado em ambas as esferas, tendo sido batizado como católico e também ter feito o Bar Mitzvah, que é uma cerimônia judaica que marca a transição de um menino para a maioridade religiosa aos 13 anos. Após essa cerimônia, ele é considerado responsável por cumprir os mandamentos religiosos. Shia enfrentou dificuldades econômicas crescendo no distrito de Echo Park. No final dos anos 80 e início dos anos 90, Echo Park era um ambiente perigoso, dominado pela violência, drogas e gangues. Sua mãe era uma ex-bailarina que vendia tecidos e broches, enquanto seu pai, um veterano da Guerra do Vietnã, trabalhava como palhaço profissional, mas também chegou a traficar ilícitos. Para piorar, Jeffrey LaBeouf também era viciado em heroína. E segundo Shia se lembra, durante sua infância ele lutou bastante contra o vício. Jeffrey precisou passar mais de uma vez pela reabilitação para tentar fugir do vício. Então, na maior parte das vezes, era a mãe de Shia que tinha que se desdobrar para sustentar a casa. Outra atividade que a família tinha para ganhar dinheiro era com a venda de raspadinhas e cachorros quentes em Echo Park. Diante dessa luta toda, e mesmo com tantas dificuldades, Shia diz que na infância ele não se sentia em uma família ou lugar pobre, principalmente porque ele ainda não havia conhecido outro mundo, senão a região onde cresceu. Os problemas financeiros foram a base da separação dos pais de Shia, quando ele ainda era muito novo. Um tio deles chegou e se ofereceu para adotar o garoto. Isso, no entanto, não veio a acontecer. Tanto que, mesmo com seus pais separados, ele não deixou os pais e nem o contrário aconteceu. Sua mãe, inclusive, veio a falecer em 2022 devido a um ataque cardíaco. Foi em uma viagem com seu pai a Malibu aos 10 anos de idade que ele despertou o desejo de se tornar ator. Aos 12 anos, foi morar com ele. E foi na mesma época que ele participou da seleção de casting para uma série de comédia na TV americana, Even Stevens. Enquanto estava no set de filmagens, seu pai se tornou um verdadeiro guardião pessoal do filho. O acompanhava sempre. Por outro lado, ele acompanhava o pai nas reuniões do AA e, ao mesmo tempo, tinha que, ainda criança, saber lidar com os ataques de abstinência, que geralmente ocorrem em alcoólatras e viciados em drogas pesadas. Antes de atuar, ele praticava comédia em seu bairro como uma fuga de um ambiente hostil. Aos 10 anos, ele começou a se apresentar em stand-up no The Improve, descrevendo seus temas como material repugnantemente sujo. Hoje, ele reconhece que mais parecia uma boca suja de 50 anos em um garoto de 10. Sua estreia no programa semanal Even Stevens foi promissora. Ele se tornou conhecido entre o público jovem após interpretar Louis Stevens no programa do Disney Channel, um papel que mais tarde lhe rendeu um Daytime Emmy Award.
Ele mesmo disse que cresceu naquele show, e ser escalado foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Nos anos seguintes, Shia apareceu no filme Holes, de 2003, cuja atuação lhe rendeu vários elogios. Em 2005, ele co-estrelou em Constantine, ao lado de Keanu Reeves, e interpretando o papel de Chas Kramer. No mesmo ano, ele forneceu a voz de Asbel na dublagem inglesa produzida pela Disney de Nausicaa do Vale do Vento. LaBeouf também fez sua estreia na direção com o curta-metragem Let's Love Hate, com Lorenzo Eduardo. Ele também interpretou pessoas da vida real, incluindo o jogador de golfe Francis Ouimet e a versão mais jovem de Dito Montiel em Santos e Demônios, de 2006. A partir de então, a carreira de Shia LaBeouf parece ter ganhado motores a jato. LaBeouf estrelou Paranoia, um thriller lançado em abril de 2007, como um adolescente em prisão domiciliar que suspeita que seu vizinho seja um assassino em série. Ele recebeu críticas positivas pelo papel, com o The Buffalo News escrevendo que ele é capaz de, simultaneamente, retratar a raiva, o remorso e a inteligência do personagem. Ele também apresentou o Saturday Night Live em 2 ocasiões. Em 2007, ele também estreou o filme que elevou sua carreira à estratosfera, Transformers, no qual ele faz o papel do jovem Sam Witwick, um jovem que se vê envolvido nos conflitos entre Autobots e Decepticons, robôs alienígenas que chegaram à Terra devido a um conflito antigo e devastador que teve origem em seu planeta natal, Cybertron. O filme fez tanto sucesso que se tornou uma franquia. Porém, Shia participou somente dos 3 primeiros filmes. E foi no primeiro da sequência que ele conheceu e contracenou com Megan Fox. Se fôssemos falar sobre os filmes de sucesso e também aqueles que não tiveram a bilheteria esperada, feitos por LaBeouf, iríamos ficar aqui por um bom tempo. Mas agora, vamos explorar o lado rebelde e desconhecido por muita gente, deste ainda jovem e brilhante ator. Houve boatos de que ele não é uma pessoa de fácil convivência, pelo menos quando o assunto é relacionamento amoroso. Em 2012, ele conheceu a atriz Mia Goth, enquanto filmavam Ninfomaníaca, de Lars von Trier, e passaram a se relacionar. Casal novo e famoso, idas e vindas tornaram-se rotineiras, mas nada de tão escandaloso, pelo menos até onde a mídia chegou. Em 2016, LaBeouf e Mia Goth se casaram. Porém, longe do que seria considerado tradicional, já que o casamento foi realizado por um imitador de Elvis Presley em um hotel de Las Vegas. O casamento foi considerado ilegal. Em setembro de 2018, foi anunciado que o casal havia se separado e solicitado o divórcio. Não se sabe se a separação tenha tido como estopim outra artista, de nome F.K.A. Twigs, com quem LaBeouf se relacionou entre 2018 e 2019. Depois de Twigs, em 2020, foi a vez de Shia apresentar como sua namorada a atriz e dançarina Margaret Qualley, após eles co-estrelarem no videoclipe do curta-metragem musical Love Me Like You Hate Me, dirigido pela irmã de Margaret, Renee Qualley. O relacionamento supostamente terminou em janeiro de 2021 e, em setembro, Margaret Qualley disse numa entrevista que não duvidava nas acusações de abuso de F.K.A. Twigs contra LaBeouf. Ambas alegaram que Shia costumava ter momentos de agressividade, tanto com pessoas à sua volta, quanto consigo mesmo. Em fevereiro de 2022, foi relatado que Goth e LaBeouf haviam se reconciliado. Até alianças foram vistas com os casal. Na época, ela já estava grávida da primeira filha do casal, Isabel, que nasceu em março de 2022. No dia 26 de junho de 2014, Shia LaBeouf foi preso após causar uma cena tumultuada no Estúdio 54 em Nova York. Gritando e agindo de forma desordeira, ele foi levado pelas autoridades. Posteriormente, ele decidiu buscar tratamento para seu alcoolismo, reconhecendo a necessidade de mudança. Declarou-se culpado por conduta desordeira e as acusações de invasão e assédio foram arquivadas. 3 anos depois, em 8 de julho, no centro de Savannah, na Geórgia, Shia encontrou-se em apuros novamente. Detido às 4 da manhã por intoxicação pública, conduta desordeira e obstrução. Suas palavras inflamadas e racistas, dirigidas aos policiais, foram registradas em vídeo. Atribuindo seu comportamento ao vício em álcool, ele enfrentou as consequências legais.
Em outubro do mesmo ano, aceitou sua responsabilidade por conduta desordeira, enquanto as acusações de obstrução foram confirmadas e as de intoxicação pública descartadas. A sentença incluiu 1 ano de liberdade condicional, multa de $1.000 e a obrigatoriedade de terapia para controlar a raiva e o uso de substâncias, claro. No outono de 2020, novos desafios surgiram para ele. Acusado de agressão leve e pequeno furto após um confronto em junho, ele se declarou inocente. A Justiça, buscando uma solução conciliadora, encaminhou-o para um programa de desvio em maio de 2021, com a possibilidade de arquivamento das acusações mediante a conclusão bem-sucedida do programa em 1 ano. Lembra-se que eu falei sobre as acusações já feitas por F.K. Twigs? Pois é. No final de 2020, Twigs, que na verdade se chama Talia Debret Barnett, entrou com um processo contra ele, alegando agressão sexual, física e emocional. As alegações também incluíam abusos cometidos contra outra ex-namorada, a estilista Caroline Faux. Em sua defesa, LaBeouf admitiu ter sido abusivo consigo mesmo e com aqueles ao seu redor por muitos anos, expressando vergonha e pedindo desculpas às pessoas que machucou. No entanto, ele posteriormente negou as acusações. Em resposta às acusações, a Netflix decidiu removê-lo de sua campanha de premiação para o Pieces of a Woman. Shia, então, optou por se afastar temporariamente da atuação e começou a buscar tratamento. Em uma conversa franca com John Bertal, no podcast Real Ones, em agosto de 2022, Shia refletiu sobre seu comportamento passado, reconhecendo que havia machucado F.K. Twigs e se descrevendo como alguém que na época era movido pela busca de prazer e agia de forma egoísta e desonesta. Depois de tanta coisa, o ator resolveu imergir na vida religiosa. Ele se converteu ao catolicismo, segundo ele, depois de ter pensado em tirar a própria vida. O motivo disso seria a avalanche de escândalos públicos ao longo dos anos, que culminaram em uma fase terrível em sua vida. O que o fez mudar de ideia foi o papel que fez do Santo Padre Pio, frade místico do século XX, que dizia conseguir se comunicar com anjos e curar doenças. O personagem é o protagonista do filme dirigido por Abel Ferrara, que estreou no Festival de Cinema de Veneza em 2022. Seu último trabalho está em Megalópolis, de Francis Ford Coppola. Eu acho que eu vou até conferir esse último trabalho dele. Até a próxima.